Oi, eu sou Maís, esse é o Porque Leio e hoje eu trago as minhas impressões sobre algumas das leituras já finalizadas no mês de agosto. Agosto parece que está funcionando bem. Até o momento já finalizei cerca de 9 livros e hoje eu vou conversar com você sobre as 6 primeiras leituras finalizadas em agosto. Então tem livros aqui maravilhosos, releituras, tem um livro super diferente, enfim. Bora conversar sobre essas leituras. Vou apresentar para vocês em ordem de finalização. O primeiro livro que eu finalizei em agosto foi o Hotel Termush, do Sven Holm, publicado pela Aleph. Aqui nós temos uma distopia clássica, um livro de 1967, que veio então nessa edição em capa dura. E nós temos uma história que é muito interessante, porque a forma como o autor construiu deixou a história sem datação. Então, ela acaba se aplicando muito, inclusive, aos dias de hoje. Porque vamos encontrar um grupo de super ricos que vão se abrigar num hotel. Eles compraram a estadia nesse hotel, já que parecia que uma grande hecatombe nuclear era iminente. Então, quando veio essa grande guerra, muitos lugares destruídos, e eles conseguiram abrigo nesse hotel, o Hotel Termush. Então, super ricos, né, comprando essa estadia super privilegiada. Eles ficaram num bunker durante um bom tempo, até que o hotel permitiu que eles fossem cada um para os seus quartos. A vida estava parecendo relativamente tranquila, porque eles tinham todas as facilidades nesse hotel, até que sobreviventes começam a bater na porta do hotel. E aí tem aquela discussão, né? Nós vamos permitir a entrada de outras pessoas? Essas outras pessoas que não pagaram por essa estadia vão acabar consumindo o alimento, a água, ocupando o espaço que eles conseguiram por um preço tão alto. E é uma discussão que ela vem, acima de tudo, do ponto de vista de um professor que está nesse hotel. E ele dá a impressão, pelo menos a leitura que eu fiz, é de que, nossa, eu até queria ajudar, mas eu tenho que pensar na minha própria sobrevivência. E é o que a gente vê o tempo inteiro. Então eles começam a chegar pessoas ali bastante machucadas, porque foi uma guerra nuclear. Mas o que essas pessoas vão fazer, né? E o próprio hotel, em algum momento, em função do bem cuidar dos seus hóspedes, vai tomar suas precauções também para impedir que esses sobreviventes externos consigam acesso às instalações do hotel. E porque o autor não datou, né, ele não fez referência a nenhum país, a nenhuma guerra específica, ela fica bastante atual, sim. Como toda distopia, né, principalmente essas distopias clássicas, é uma história que traz muito mais questionamentos do que respostas propriamente dito. Então, não é uma história que você vai finalizar sabendo que guerra, né, o que aconteceu com os outros países, as outras pessoas, ou até mesmo em relação ao próprio enredo da história. Mas ela vai suscitar esse monte de discussões, né, sobre ética, sobre meritocracia, privilégio, dinheiro, enfim, todos os temas que uma boa distopia sempre está trazendo aí à tona. Então, primeira leitura finalizada, eu dei 4 estrelas, ou 3,5 talvez, agora eu não tô lembrando. Bom, depois eu finalizei A Cor da Vingança, da Cornélia Funke. Esse livro, publicado pela Seguinte, é o 4º livro do que primeiramente era uma trilogia, O Mundo de Tinta, e a autora resolveu escrever essa história. É uma história menorzinha do que as anteriores, e ela vai trazer então esse mundo de tinta. Nessa história, concebida por ela, claro que eu vou trazer aqui para vocês sem spoiler, mas ela criou personagens, pouquíssimos personagens, que tinham a capacidade de dar vida às histórias que eles contavam. Então é o que a gente vai encontrar no primeiro livro, e nos 3 livros, então, as várias aventuras nos quais esses personagens vão entrar, seja na vida real, seja na vida fictícia, dentro desse livro que é conhecido como Mundo de Tinta. E aqui a Cornélia Funke diz que ela sentia a necessidade de dar protagonismo para 2 personagens que para ela eram muito importantes nas histórias anteriores, que é o Dedo Empoeirado e que o Príncipe Negro. Então ela vai trazer à tona esses 2 personagens. Então, se você tá querendo entrar nessa história, tentando reencontrar a Meg, o pai dela, o Mo,
eles vão aparecer muito rapidamente aqui. Realmente o protagonismo é do Dedo Empoeirado e do Príncipe Negro. E do Orfeu, que é um grande vilão que aparece na história anteriormente e que tá com sede de vingança porque, como bom vilão, ele acha que ele foi injustiçado e que ele merece sim ter um protagonismo nessa história. Então nós vamos encontrar a história desses personagens. Foi bacana reencontrá-los. Eu gosto muito do Dedo Empoeirado, aquele personagem completamente cinza, né? Cheio de camadas, cheio de segredos, cheio de cicatrizes. E o Príncipe Negro, que é um grande herói, assim, aquele herói, o mais clássico deles. Então os dois é que vão dar o tom para essa história. Foi bom reencontrar. É uma história que pode ser lida por quem nunca leu a trilogia anterior, porque a autora faz uma recapitulação da história anterior, mas é lógico que é sempre bom começar pelo primeiro livro, que inclusive tem uma adaptação, você pode conferir, mas acho que a adaptação só do primeiro livro, que é Coração de Tinta. Dos outros não teve, né, nenhuma adaptação. Mas tá aí a segunda história que eu li no mês, dei 3,5 também. Bom, e aí uma continuação, uma finalização de Duologia, Onde a Biblioteca se Esconde, da Isabel Ibanez, publicado pela Arqueiro. Essa história começou em O Que o Rio Sabe e nós vamos ser apresentados a Inês, que é uma argentina, uma jovem, cujos pais sempre foram visitar o Egito e numa dessas andanças eles acabaram desaparecendo, dados como mortos. E ela fica numa angústia muito grande, ela vive ali com a tia, com as primas, mas ela quer saber de fato o que aconteceu, porque os corpos dos pais dela nunca foram encontrados. Então ela parte em direção ao Egito para encontrar um tio dela que está envolvido ali com escavações. Estamos falando aí de 1885, então eles estão fazendo aquelas grandes descobertas, surrupiando todo o tesouro do Egito, porque não existia um governo enérgico para preservar todos os tesouros. O tio da Inês tenta fazer isso de uma forma que conservasse essa história, mas existiam diversos outros caçadores de riquezas ali que estavam realmente só surrupiando todo o tesouro do Egito. A Inês parte para lá para tentar encontrar os pais e ela vai se ver numa grande aventura que mistura uma coisa meio Robert Langdon, sabe, do Dan Brown, com A Morte no Nilo, da Agatha Christie, uma história, assim, super divertida, com muitos mistérios. Claro que a gente vai ter um romance. E o final de O Que o Rio Sabe, ele traz, assim, um último parágrafo que deixa a gente bastante angustiado para saber o que vai acontecer com a Inês. E aqui, de novo, ela vai se envolver numa série de aventuras. Em algumas delas até parece meio Harrison Ford, assim, é uma história bem cheia de ação. Nossa, daria bons filmes, eu acho que daria uma boa adaptação. Gostei do final, a gente tem aí uma redenção de um personagem que, no final das contas, estava muito preocupado com a questão da família dele. A própria Inês consegue desvendar todos os segredos, a gente tem um toque de magia aqui, porque alguns desses artefatos egípcios, eles carregam magia e a Inês vai se conectar com o anel e ela vai acabar se conectando com a própria história da Cleópatra e, enfim, gostei bastante, recomendo. Ele é uma fantasia, um romance histórico e que vai trazer alguns personagens que foram reais, né? A autora coloca aqui ao final a descrição de alguns deles que existiram de fato e que foram responsáveis aí em surrupiar ou tentar impedir que os artefatos egípcios fossem retirados do país. Inclusive de um hotel onde se passa grande parte da história, que foi destruído no incêndio no Cairo em 1952. Então nós temos aí uma série de fatos históricos que foram apropriados pela autora para construir a sua própria história. Adorei, recomendo, dei 4 estrelas. Bom, depois foi a vez de um livro que foi uma leitura bastante diferente das que eu faço normalmente. E tanto que eu fiz um vídeo só com a resenha de As Rainhas Bandidas. Porque é uma história que me prometia a ponta de um iceberg. Era uma mulher que vivia na Índia, cujo marido desapareceu. Todos na comunidade onde ela vivia acreditavam que ela tinha matado esse marido. E ela começa a ser procurada por esposas que querem se livrar de seus maridos abusivos.
mas isso é a ponta do iceberg. Tanto é que eu acabei fazendo um vídeo apenas com a resenha de As Rainhas Bandidas, vou deixar aqui nos cards, dei uma conferida lá. É uma história da Pareen Shroff, o primeiro livro da autora, publicado pela Astral Cultural. E aqui a gente vai ter uma visão bem crua da Índia, das mulheres, das dores dessas mulheres. Vai abordar bastante a questão da violência contra a mulher, então tem muitas situações que podem, inclusive, ser gatilhos, né? Se você se incomoda ou se sente essa dor. Tem muito de colorismo, tem muito da questão da própria religião, que as pessoas vão se dividindo ali, da questão das castas, como que tá entranhado na Índia, né? Mesmo que isso hoje seja proibido, mas isso está tão entranhado que as pessoas se movimentam por essa vida em função das castas de origem. Tudo isso sob um verniz cômico, irônico, sarcástico, porque são temas tão difíceis que é apenas a ironia para trazer uma certa leveza. Adorei essa história, recomendo. Eu acho que eu dei 4 estrelas, talvez 4,5. E, gente, toda vez que eu falo de avaliação, elas estão todas no Scoob. Eu uso o Scoob, lá que estão as minhas avaliações e as minhas resenhas ficam no Instagram. Por isso que eu sempre deixo as minhas outras redes sociais, vocês podem me acompanhar lá. Essa resenha, por exemplo, já saiu tanto no YouTube quanto no Instagram também. Então tá aí uma recomendação. Eu acho que é bom a gente sair, né, dessa bolha de vez em quando para entrar numa história que vai dizer que o que é violência contra a mulher, que é violência sim, independentemente da relação entre essas duas pessoas, porque às vezes durante muito tempo usou-se da prerrogativa, né, do marido, então isso não é violência. E no momento em que a gente lê tantas histórias que romantizam esse tipo de situação, acho que é bacana dar uma chance para As Rainhas Bandidas. Depois, A Vez de uma Fantasia Jovem, o Histeria, da Adaline Grace, publicado pela Plataforma 21. Essa é uma história que eu li para Livraria Leitura, então vai sair a resenha de toda a trilogia. Para quem é assinante da newsletter da Livraria Leitura, dá uma corridinha lá, faz essa assinatura, você vai estar recebendo aí toda semana, às vezes 1, às vezes 2 vezes por semana, indicações das histórias as mais diversas, mas vai sair no final deste mês a minha resenha de toda a trilogia. E o que eu já posso adiantar é que dos 3 livros, que são Belladonna Purpúrea e o Histeria, esse daqui foi o que eu mais gostei. Todos os 2 livros anteriores eu dei 3,5, aqui eu dei 4 estrelas. Eu não sei se é porque mudou o foco da história, a gente tinha uma protagonista nos 2 primeiros, e aqui a prima dela é a Blight, que é a protagonista, que vai se ver ali numa história com destino. Então, nos 2 primeiros a gente acompanha a Signa, que tem uma relação esquisita com a morte. Ela vê a morte, ela vai acabar se relacionando com esse ceifador para tentar entender esse poder que ela tem. Então, o foco principal que acaba que é um casal, né? Isso tá na própria sinopse da história, a Sigma e o ceifador. E aqui a gente tem a Blight e o Destino, que vai aparecer em Purpúrea, no finalzinho ali de Purpúrea. Tudo bem que talvez a história tenha demorado um pouco, mas ainda assim, dos 3 livros, pra mim, esse daqui foi o melhor de todos. E vai sair resenha lá pela newsletter. E o último livro que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo, então vai sair uma segunda parte em breve, provavelmente semana que vem, é uma releitura, uma leitura coletiva que eu fiz lá no Fantasticai, O Herói das Eras, do Brandon Sanderson, a finalização da trilogia original. É uma releitura e Sanderson é um autor, assim, que eu tenho ficado mais encantada com ele a cada leitura e releitura que eu faço. Porque a gente vai pegando nuances. Quando a primeira vez que eu fiz a leitura de Mistborn, eu nem conhecia Cosmere. E então não estava procurando referência nenhuma, também não me atrapalhou em nada. Mas mais do que isso, eu fiz a leitura muito preocupada com os personagens, com o caminhar, tal, mas às vezes sem prestar atenção em detalhes que eram cruciais para a finalização da história. Quando eu fiz a releitura, a gente vai pegando essas dicas sutis
às vezes nem tão sutis assim, que o autor vai deixando ao longo da história. Então, desde o prólogo do primeiro livro, ele já tá te dizendo ali como é que essa história vai encaminhar, e a gente não bota muita fé naquilo, acha que é uma bobagem. Gente, os prólogos do Sanderson, toda vez que ele põe palavras em negrito, em itálico, ou se de alguma forma ele sobressai alguma palavra, é bom ficar atento. Claro que se você passar por ela e não pegar nada, não tem problema nenhum. E é isso que eu acho bacana, porque ele é um dos autores que a releitura, ela vai trazendo novas nuances para a história. Então, é um autor que é para ler, reler. Na terceira vez, eu tenho certeza que eu vou voltar para essa história uma terceira vez. Eu vou pegar outras coisas que eu deixei passar na releitura. Então, é isso. Ele vai encantando a gente mais e mais. E quanto mais a gente entra para dentro da Cosmere, quanto mais livros do autor a gente vai lendo, mais relações a gente faz entre uma história e outra. E o que eu posso dizer é que, apesar da gente finalizar esse livro xingando o Sanderson, falando que não é possível que ele fez isso com a gente, eu tô sempre chorando, né? Eu comecei, eu não sei se vocês vão se lembrar ou se assistiram esse vídeo quando eu falei do primeiro livro, né? Que eu comecei esse livro chorando porque eu me lembrava do final dele. E na hora que a gente vai chegando no final, que a gente chama de Sanderlanche, né? Porque quando as coisas começam a acontecer e fica impossível ficar em metas, como é o caso lá no Fantasticai, mesmo sabendo o que ia acontecer, eu ia me emocionando, porque eu sou dessas, eu choro mesmo, tenho um ascendente em peixes, não é culpa minha, é culpa do meu ascendente. Então chorei horrores. Mas entendam, esse choro não é porque o final foi ruim. É que o Sanderson, ele escreve de uma forma que é cinemático, né? Então existem algumas cenas de ação aqui que, nossa, eu conseguia ver isso numa tela gigante no cinema. Que final poético, que final lindo. E eu quero continuar, espero sinceramente que a trama lance já em 2026 a Segunda Era, pra gente poder voltar pra esse mundo. Eu sei que se passam muitos anos, eu não sei se são 300 anos da Primeira pra Segunda Era, mas eu tô, assim, super empolgada. Felizmente, a gente tem muito do Sanderson pra ler. Então vai vir um vídeo aí com a minha lista de leituras para setembro. Entre outras coisas, vamos ler História Secreta e muito provavelmente Yumi, fã de Sanderson, tá abastecido aí de histórias. Bom, então é isso. No próximo vídeo eu venho com a segunda parte. Tem livro de suspense e mistério, tem um livro de ficção científica e mais 4 fantasias. Então fiquem atentos aí, ativa o sininho de notificação, quando tiver vídeo novo você sempre vai ser alertado. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. E eu sempre peço a gentileza para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações sempre aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!